E aí? Tô aqui no intervalo do meu trampo, né? Tomando um cafezinho aqui, tá tranquilo. Natal hoje. Natal. Páscoa. E aí eu vim gravar esse vídeo aqui pra falar um pouco aqui do meu pensamento aqui sobre a Copa do Mundo, né? Estou aqui na Páscoa de 2026, Austrália, no Brisbane. E eu tô vendo muitas notícias sobre a Copa e tal. O Brasil está com um péssimo time, o time do Brasil tá horrível. Tivemos um péssimo ciclo aí, com troca de treinadores, né? E chegou o famigerado italiano lá, um Ancelotti, que é um grande treinador, né? Muito famoso, muito conceituado, vários títulos, enfim, não precisa de apresentações. Mas eu sempre bati na tecla que o problema do Brasil não é o treinador, e sim, obviamente, a Confederação Brasileira de Futebol, né? Que é uma bagunça, quem manda lá é o dinheiro. E também essa questão de os empresários, né? Enfim. Então, assim, a gente tem um problema atual que é na minha concepção de futebol, que o nosso problema ele vem lá da base. E não é porque a gente não forma jogador, é que a forma como estamos formando os nossos talentos não está sendo muito legal. E por incrível que pareça, essa é a terceira Copa que a Itália fica fora. Atualmente eu estou trabalhando num clube aqui, o meu diretor é italiano. E eu conversei com eles sobre isso. Eles estão com problema lá na Itália com a base, né? E aqui, e no Brasil, a gente também tá tendo, e não é em relação à habilidade, mas assim a forma como os jogadores jogam e pensam futebol sobre a seleção brasileira, sabe? Logicamente também tem um pouco da formação dos treinadores. Eu acho que os treinadores eles copiam muito o método europeu e esquecem da essência do nosso futebol. Eu acho que é isso que está fazendo falta. E por que eu estou entrando nesse assunto? O assunto atual aqui polêmico é sobre a ida ou não ida do Neymar Júnior, né? Obviamente eu sou fã do Neymar, sou santista, então não tem como não ser fã do Neymar. Quem gosta de futebol ama o Neymar. O Neymar é amado aqui fora. Todo mundo ama o futebol dele. Mas muita gente, muito brasileiro é injusto com ele e odeia ele por questões da vida pessoal dele, escolha política. Isso não tem nada a ver com o futebol, né? As pessoas misturam as coisas e, enfim, levam as coisas pro lado pessoal. E o Neymar é um excelente jogador. Mas o que acontece com o Neymar é o seguinte: ele teve uma lesão um tempo atrás e uma lesão grave de joelho. Ele, depois que ele voltou a jogar, ele não voltou mais a ser quem era o mesmo. Ele estava no clube lá da Arábia e agora ele está no Santos, e desde o ano passado. E ele retorna, ele joga alguns jogos e se machuca. Então agora, a partir desse ponto, né, a partir de toda essa introdução aqui de 3 minutos que eu fiz, eu vou dar minha opinião, né, em relação a isso. Esses mané aí que fica na imprensa ou da televisão, que fica jogando zica no Neymar, falando mal dele, as pessoas têm que entender uma coisa, principalmente essas galera que nunca chutou uma bola na vida. E eu, como eu joguei futebol profissional e eu sou professor de educação física, eu acho que eu tenho um pouco de embasamento para poder falar quando o assunto é futebol, né? Então, assim, a minha opinião em relação a isso é que o Neymar, ele tá com 34 anos e como ele teve essa lesão grave, ele não vai voltar mais a ser aquele cara que ele era antes, sabe? Aquele cara que ele driblava 5 cara. Esquece isso. Isso não tem como mais por causa da idade e porque a recuperação dele está sendo ruim, né? Não por falta da terapia ou por comprometimento dele, que dizem que é muito falta de comprometimento dele, mas todo mundo conhece o Neymar, todas as pessoas falam isso dele, que ele é um excelente jogador, que ele é um cara que ele se dedica muito ao treino. Todo mundo fala isso, não sei o que eu tô falando, tá? Mas a imprensa vive falando, não, o cara vive na balada, vive não sei o que, vive jogando poker, foda-se. O cara tá no tempo de folga dele, pode fazer o que ele quer. Mas enfim, as pessoas não entendem isso, né? Outros jogadores fazem coisas piores, mas quando é o Neymar, tudo se torna maior, né? E enfim, ele é um excelente jogador. E ele não vai conseguir mais render o que ele era por questão da lesão dele e por causa da idade. A musculatura dele
Ele tá tendo muita lesão de músculo, né? Que é muito comum isso acontecer quando você volta de uma lesão muito grave, né? Então ele teve diversas lesões musculares ano passado, né? Porque a carga de treinador de jogador de futebol é muito pesada, não é um treininho que você faz na academia, não é só o crossfit, não é seu crossfit que você acha que você é o fodão. Cara, quem treina futebol sabe como é que é. A gente treina pelo menos 2 vezes por dia, fora um extra que às vezes a gente faz. Então o corpo ele exige no máximo. Você tem que se cuidar muito, mesmo se cuidando muito, às vezes ainda o corpo não responde. Ainda mais devido à idade. Então, o que está acontecendo com o Neymar é isso. E aí, no final do ano, ele se sacrificou. O Santos estava para cair para a segunda divisão. Ele sacrificou, lá ele já estava com o joelho zoado. Ele tinha que fazer a operação de novo, fazer uma pequena cirurgia no joelho que ele operou. Mas ele foi pro sacrifício, foi pro jogo mesmo assim. Provavelmente fez infiltração e foi jogar. Por quê? Porque ele quer ir para a Copa do Mundo. E o questionamento hoje da imprensa, principalmente, é: o Neymar deve ir ou não para a Copa do Mundo? Umas pessoas protegem, outras não. Então, para responder aqueles que falam que o Neymar não deve ir para a seleção, a gente não tem um jogador hoje novo na condição de jogar como o Neymar joga. Mesmo ele não fazendo o que ele fazia, que é aquela magia toda que ele tinha, velocidade, tudo, mesmo ele com dificuldades, com as limitações que ele tem hoje, mesmo assim ele é um cara perigoso e os caras não entendem isso. Um jogador, quando ele tem uma qualidade técnica igual do Neymar, ele não precisa mais ficar correndo igual ele corria antes. Você precisa que outras pessoas corram por você, obviamente. E é o que tem que ser feito. Os outros jogadores não têm a técnica dele, mas eles podem correr pelo Neymar. Então, é coisa simples. Você coloca ele lá, ele com 1 ou 2 toques na bola, ele vai fazer uma diferença que você não faz noção. E ele vai achar um jogador na cara do gol. Ele fez isso com o Santos. O Santos tá num time horrível. E quando ele consegue jogar, ele sempre joga bem. Teve um jogo que ele foi mal aí, que ele acabou voltando e não tava muito legal. Mas mesmo o Neymar, quando ele joga mal, o que as pessoas não entendem é que é assim, não dá pra você deixar um jogador da qualidade do Neymar com apenas um marcador. Você nunca faz isso. Nenhum treinador idiota de deixar ele no V1, né? 1 contra 1. O X1, né, que se fala no Brasil. Não dá pra você deixar ele, porque ele é um cara que a qualquer momento ele arruma uma jogada e faz um gol. Então ele sempre puxa 2 caras com ele. Ao puxar 2, você tem mais espaço para os outros jogadores jogarem. E aí o problema é o que? O Santos é horrível. A seleção brasileira também tá ruim, mas só que é menos pior do que o Santos, porque tem jogadores bons lá, tem jogadores de qualidade que podem decidir o jogo também. Mas o que falta, que é o que eu tava falando lá da base, é a personalidade. O Neymar, cara, ele é literalmente um dos últimos dos moicanos. O Neymar, ele vem de uma geração de treinador que ainda pegou a minha geração, o resto do final da minha geração de treinador ali, que é aquele treinador que ele te dá porrada, xinga, tá ligado? E cobra e, enfim, te incentiva a ir pra cima, tá ligado? Ele basicamente ele vai te incentivar a ir pra cima, a jogar, a fazer as melhores jogadas. Cara, é isso que o Brasil precisa. E o psicológico, sabe? A gente foi forjado no ferro e no fogo. O pessoal da minha geração e o pessoal um pouco mais novo, que é o caso do Neymar. Acho que a gente tem a diferença de 8 anos, se eu não me engano. A gente foi formado na porrada, mas essa geração acabou. Porque veio outros métodos, veio a cópia do método europeu e, enfim. A gente perdeu um pouco a nossa personalidade. E os jogadores, eles não têm personalidade de chamar a responsabilidade pra eles. É foda você vestir a camisa da seleção brasileira. Eu nunca vesti. Eu, infelizmente, não vesti a camisa de time grande. Mas eles pipocam. E isso é falta disso, sabe? É falta dessa personalidade. A gente não tem mais. Então, assim, hoje eu como treinador, eu tenho esse pensamento que a gente precisa usar o que é de bom, que a gente aprendeu somente no desempenho físico, com os estudos e com a Europa e algumas partes táticas. Eu acho que é importante, mas a gente não pode perder a nossa personalidade dos nossos jogadores, a maneira como a gente vê e joga futebol, sabe? Aquela coisa ousada, aquela coisa de não seguir a regra, sabe?
a ousadia e a alegria, que é o lema do Neymar, a gente não tem mais. Os treinadores da base, o cara dá 2 toques na bola, quer dar 3 toques, quer dar um drible, o treinador já impede, já fala pra ele fazer o toque. Eu não sou assim não, eu mando ir pra cima, e eu vou fazer isso. Meus jogadores, mano, é pra cima. A gente toma 5 gols, mas a gente faz 7, tá ligado? É isso, minha filosofia de futebol é isso. Eu quero trabalhar isso com meus jogadores, porque eu acho que só assim que a gente vai resgatar nosso bom futebol. Tá rolando muito temor que o Neymar não vá pra Copa. Parece que o Ancelotti parece que não tá mais muito afim de levar ele, porque ele não tem jogado. O Neymar acabou sendo poupado alguns dias aí, que ele não poderia ter sido poupado. O Ancelotti foi ver ele no estádio e ele não foi pro jogo, né? Porque ele foi poupado, enfim. Eu acho que ele não tá bem, então eu acho que ele tá escondendo a lesão dele, sabe? Então, assim, claramente o Santos está tentando fazer com que ele vá para a Copa. O Santos está fazendo de tudo para ajudar o Neymar para ele ir. E o Neymar está tentando ajudar o Santos como ele pode. O Santos está lá perto da zona de rebaixamento, tá mal pra caralho de novo, o time é ruim, mas tá tentando. Hoje, deixa eu ver que dia que é hoje. Eu tô perdido aqui. Hoje é 4 de abril. A Copa, falta 69 jogos pra Copa, 69 dias pra Copa, 69, que delícia. 69 dias pra Copa do Mundo. E infelizmente a gente ainda não, assim, o Neymar, ele ainda tá sendo cogitado se ele vai ou não. Ele não participou dos últimos 2 amistosos. O Brasil jogou um amistoso horrível contra a França, tomou um pau, aí ganhou da Croácia. Agora os caras estão achando que a seleção tá maravilhosa, tá voando. E continua uma bosta. O Rodrigo machucou, tá fora da Copa. Então temos alguns jogadores aí. A galera nem conhece os jogadores, pra ter noção, porque tá chamando jogador da Europa, jogador que tá na casa do caralho, sabe? Então a galera tá muito confusa em relação aos jogadores que podem vir jogar. Eu mesmo alguns eu nem conheço, porque eu tô na Austrália e não tenho acompanhado futebol, é difícil acompanhar futebol daqui. Acompanho só no YouTube, uma coisa ou outra, mas enfim. Mas é isso, cara. Eu acredito muito assim que o Neymar ele tem que ir pra Copa. Aí os caras falam, ele tem que ir, ele tem que jogar. Provavelmente ele vai querer jogar. Eu não sei qual que vai ser a condição física que ele vai chegar. Mas se ele estiver fisicamente do jeito que ele está hoje, dá pra ele ir. E aí eu vou contra-argumentar aqui com os caras que ficam falando, não, Neymar não pode. Irmão, vamos lá. Vamos largar a mão de ser burro e parar de ser hater. Copa do Mundo vão 23 jogadores habitualmente. Depois da Covid, a FIFA aumentou para 26. Quando você pega que a gente tem uma base de 23 jogadores que vão para a Copa do Mundo, esses 23 jogadores nem todos jogam. Na maioria dos clubes, nem todos jogam. A gente tem 3 jogos na primeira fase. Normalmente esses jogadores reservas, eles jogam na situação de você ganhou o primeiro e o segundo jogo. Quando você ganhou os 2 primeiros jogos, você faz 6 no grupo, você está classificado. Sabe? Ou você tá em primeiro ou você tá em segundo, no mínimo, mas você já tá classificado. Dependendo como que tá a tabela, você tenta jogar o terceiro jogo pra ganhar, pra poder ficar em primeiro, pra cair num chaveamento melhor. E é isso, é a única diferença. Aí normalmente no terceiro jogo, quando você já tá classificado, você coloca os jogadores reserva pra eles participarem da Copa. Mas basicamente fica um time ali e fica as opções pro treinador dependendo quão bom esse time é. Às vezes o cara só tem 11 jogadores pico, o resto é uma bosta. Então não faz diferença muitas reservas. Então assim, isso tudo já tinha 23 jogadores, tá? Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença alguma você levar o Neymar pra Copa ou não. Na questão de tipo assim, porra, o Neymar vai, ele tá meio baleado, ele não tá 100%, pra você levar um outro jogador. Que jogador? Não tem, mano. Não tem outro jogador, mano. Não tem, fala assim, porra, se o Neymar for, vai perder, sei lá, o fulano. Não tem, mano. Sabe, mano, esses argumentos assim, da imprensa das pessoas é horrível, é fraco. Porra, foda-se. Você vai levar ele lá, mano, põe ele no grupo, tá ligado? Ele vai jogar, sabe? Ele vai entrar, ele vai jogar. Uma hora que precisar de um sufoco, põe o Neymar, mano. Ele vai resolver o jogo? Provavelmente não. Daquele jeito que a gente espera, não. Mas se o Ancelotti for esperto,
pôr ele ali perto da área, não fazer. E no Santos ele tá vindo buscar a bola na zaga, mano. Se ele não fizer essa busca de bola, ele ficar ali na frente, na última linha, pra pegar a última bola, ou mesmo que for ali entre linhas ali como um falso 9, armando o time, sabe? Entrando na área. Cara, o Neymar é perigosíssimo. Perigosíssimo. Mesmo na idade que ele tá. Deixa ele jogar um tempo, tá ligado? Um tempo, começa jogando um tempo, ou entra no segundo tempo, no primeiro jogo. Pegar o Marrocos, cara, seleção foda, tá difícil o Marrocos. Então, tipo, mano, tá ligado? É fácil. Não tem nada de complicado nisso, mano. Tá ligado? Mas enfim. Aí cada um tem seu pensamento. Então assim, é só pra calar a boca mesmo dessa galera que é hater. Porque você tem que ter um argumento bom pra você falar, não vou levar o Neymar por isso. Não tem jogador melhor que ele. Ele com a perna ele joga melhor que todos lá. Ele não tá bem fisicamente? Mais ou menos. Tem um tempo até a Copa, tem 69 dias. Dá pra ele melhorar. Se ele não se machucar, se ele continuar bem, se Deus quiser ele jogar bem aí pelo Santos, cara, não tem por que não levar, tá ligado? Ou seja, se ele machucar, tudo bem, paciência. Machucou. Quantos craques não ficou fora da Copa? O Pelé ficou fora da Copa, machucado. Então, eu acho que é só um detalhe, tá ligado? Não vai fazer diferença nenhuma ele ir ou não, na questão de tipo assim, vou perder um jogador. Não, você vai só acrescentar, todo mundo gosta dele, ele é um cara de grupo. Então, é isso, fica aí o meu desabafo antes da Copa. Eu acredito que se o Neymar, a gente não, mesmo com o Neymar a gente tem pouca chance. O time é ruim, o ciclo foi horrível. E pra mim o Ancelotti não vai fazer mais muita coisa que o Dorival Júnior não tava fazendo, tá ligado? E até o Diniz. Vai que o Diniz é meio xarope, assim, nessa questão de querer implementar o jogo dele de qualquer maneira numa seleção fica difícil. Ele é muito bom, ele é muito inteligente, mas eu acho que ele é meio... Tem hora que ele tem que se ver que não dá pra ele fazer o método dele com todos os jogadores. Mas enfim, esse é o estilo dele e eu respeito, mas o Dorival Júnior tá fazendo um trabalho bom e chutaram o cara. Porque é os jogadores, o problema dos jogadores não é o técnico, tá ligado? Mas vamos lá. Obviamente eu vou torcer, se o Neymar não for, não vou torcer, quero que se for do Brasil. Não sou Neymar Zete, eu acho que não. Eu nem sigo ele nessa rede social, só pra você ter uma noção. Mas eu sou admirador do bom futebol. E o Neymar eu sei que vai ser alguma coisa boa. Com os outros, talvez esteja meio por perda de tempo. Eu vou assistir, eu acho. Mas eu não vou ficar torcendo, tá ligado? Porque é zoado. Tipo, você perde a vontade de torcer. Vou assistir vários jogos porque eu gosto de assistir a Copa, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que dê tudo certo. Que eu possa gravar um vídeo aqui falando que o Brasil foi campeão, foi hexa finalmente. E com o Neymar fazendo gol. É isso, mano. Tô pra cima e espero que o Brasil jogue bem. E, mano, esses caras da imprensa aí, mano, falam um monte de merda aí, os haters, mano. Velho, vai se informar, mano. Vai estudar um pouco mais de futebol, tá ligado? Que é isso, mano. É isso. E quem jogou bola, quem já pisou em campo, já tomou porrada dentro de campo, sabe o que eu tô falando, tá ligado? Sabe qual é o sentimento de você estar machucado, você se recuperar e depois tentar jogar, tá ligado? Imagina uma Copa do Mundo. O Neymar tá indo pra quarta Copa, mano. Tá ligado? O bagulho é louco. Ele aí fala, não, o cara não joga, joga o caralho. Ele sofreu pra caralho todas as Copas que ele jogou. Na primeira ele tomou uma entrada criminosa, ele quase ficou aleijado. Na segunda Copa ele chegou lá machucado. E teve um pênalti absurdo no Gabriel Jesus, não deram. A gente foi eliminado. Na Copa de 2022 ele machucou. Acho que no primeiro jogo, não foi, se eu não me engano. E aí ele jogou 2 jogos sem ele e voltou no quarto. Jogou muito. E a gente perdeu por causa do vacilo do meio campo que foi pro ataque, tomou um contra-ataque, tomou um gol. E aí perdemos nos pênaltis, tá ligado? Então assim, o Neymar ele deu muito azar de pegar uma geração meio Nutella de jogador, tá ligado? E eu falo Nutella, né? Volto a repetir, não é porque os caras não sabem jogar, é falta de personalidade, sangue no zóio, tá ligado? Pra vestir a camisa da seleção, irmão, você tem que botar aqui, ó, faca nos dentes e ir pra cima, mano. É louco, é cara de louco, entrar no campo assim, ó, doidão, mano. Doidão, vou te matar, caralho, vou te engolir, caralho. O bagulho tem que ser assim, mano, loucão mesmo, tá ligado? Os caras não entram assim, mano, os caras ficam, ai, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Tomar no cu, mano, tem que engolir os caras, tio. É Copa, caralho.
Tem que ser loucão, mano. Aí os caras lá no Rio, lá. Os caras no Rio loucão, os caras em São Paulo loucão, os caras na Bahia loucão. Todo mundo querendo ganhar o bagulho. Tem que ser louco, mano. Tem que ser louco pra ganhar o bagulho, filho. Tá ligado? Mano, é cara de bravo, é cara de doido mesmo. E, mano, é pra chegar, caralho. A última sessão que foi assim foi de 2010. Depois, mano, pelo amor de Deus. Tomou 7x1 no Brasil, pelo amor de Deus. Porque falta de sangue nos olhos. Você entra assim, ó. Perde pra Alemanha, perde 1x0, 2x0. Mas aqui, ó, loucão. Na disposição, tá ligado? Ou não vai bagunçar em casa, não, irmão. Primeira jogada eu jogava o Miller lá na grade, lá o Miller, o Schweinsteiger e os outros lá, mano. Dava uma chegada nos caras. Eu tava. Entendeu? É isso que falta, mano. Vontade de jogar, caralho. Porra, eu não tive essa oportunidade na minha vida. Você é louco, se eu tenho a oportunidade dessa daí de jogar na Copa do Mundo, pelo amor de Deus, eu dou minha vida. Dou minha vida, mano. Dou minha vida pra essa porra aí, mano. Pra ganhar uma Copa, você é louco. Entrar pra história pra sempre do futebol, você é louco. Mas é isso, mano. Vamos torcer aí e esperar que o Neymar vá pra Copa aí, que vai ser foda. Porque se ele não for, mano, vai fazer falta. O Dunga se fudeu na Copa de 2010 porque não levou ele, não levou o Ganso. Tá ligado? Aí os caras falam, Ronaldinho Gaúcho tava mal na época, hein, mano. Tava só passeando. Mas se ele tivesse ou ele ou o Alex, cabeção, armador ali, depois que o Elano machucou, a gente tinha uma condição, que o Elano tava voando na Copa de 10, jogou pra caralho. E sempre jogou bem. O Elano é um jogador subestimado, cara. Sempre foi puta no jogador. Mas se bota ali o Elano, ou se bota o Alex, cabeção, quem tava bem fisicamente, o Ronaldinho Gaúcho, desse uma segurada na putaria, pá, fosse pro jogo, irmão, né, tava feito, né? Tinha um bom reserva, tinha alguém pra armar ali, tá ligado? Ou o Ganso, ou o próprio Neymar. Dunga não levou, o que aconteceu? Ficamos só com volante naquele time. Aí tive que recuar Robinho, irmão. Recuar o Robinho é foda, ele sabe jogar de meio, sabe, mas quem que ataca? A Luiz Fabiano ficou isolado, tá ligado? Então, tem que pensar nisso, mano. Tem que ter um meio ali, ó, o Neymar. Mano, nosso meio é Lucas Paquetá, meu parceiro. Lucas Paquetá. Bom jogador mesmo, irmão. O level tá foda. Tá foda, tá ligado? Ele pode vir a ser um bom jogador ainda melhor, tá ligado? Mas, mano, é difícil. Ele dança pra caralho, sabe dançar da hora. Faz o passinho aqui no ombrinho, pá. Pum, zoeira, mas, mano, aqui, ó, sangue nos olhos mesmo, tá difícil. Isso aí. Vamos ver o que dá. Vai, brasa.